Convido a igreja amada para abrirmos as nossas Bíblias, irmãos, a palavra gloriosa do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos abrir a Bíblia aos Romanos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu vou, meus irmãos, lembrar os irmãos que quinta-feira, depois de amanhã, temos a nossa escola, a nossa reunião com círculo de oração e ensaio, tanto das irmãs quanto dos irmãos lá no salão. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical, que está uma bênção, dos irmãos, dos adultos e dos jovens. Não sei se será possível já fazer das crianças também. E, meus irmãos, domingo à noite, o nosso culto oficial da família, que por enquanto, o culto da família e o culto de ensino na terça-feira, estamos transmitindo. Vamos ver até quando Deus vai nos permitir, e estamos transmitindo aos irmãos também de casa. Nós vamos ler a Bíblia em Romanos, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, quem puder ficar em pé. Eu sei que hoje muitos irmãos trouxeram de repente aí um lugarzinho para anotar, uma canetinha. Meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa. Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12. Prestando bastante atenção à palavra de Deus, irmãos, porque ela vai continuar falando aos nossos corações. Versículo 12 diz: pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Versículo de número 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, ou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vira a sua página, vai para Romanos, capítulo de número 6, é a continuação da leitura. Não sei na Bíblia dos irmãos se tem um tema no capítulo 6, mas a minha Bíblia tem um título: A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Esse é o título, não estou lendo o versículo ainda. E lá no capítulo 6, no versículo 17, diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes
entregues. Versículo 18. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Versículo 22 e 23. 22. Mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja pode dizer amém? Duas leituras maravilhosas podeis assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, como nós havíamos combinado com a igreja, iniciamos na terça-feira passada, dia 11 de agosto, um estudo ou uma série de estudos sobre algumas doutrinas bíblicas fundamentais. Não perca nada, preste muita atenção para que você recapitule estes ensinos gloriosos da palavra de Deus. Estamos estudando algumas dessas doutrinas contidas na palavra de Deus. E qual é o objetivo deste estudo? O objetivo, em primeiro lugar, irmãos, é para um melhor conhecimento bíblico destas doutrinas. Também nos ajuda na preparação daqueles que se converteram há menos tempo e estão se preparando para o batismo. Então, o conhecimento dessas doutrinas, irmãos, também nos serve para aplicar o discipulado naquelas pessoas que estão se preparando para o batismo. Nós estamos recapitulando essas doutrinas para passarela para os novos convertidos, para os novos crentes. E por fim, meus irmãos, além de tantos outros benefícios de estudar a palavra de Deus, estamos recapitulando essas doutrinas fundamentais para conservar a nossa mente, irmãos, contra as heresias do nosso tempo. Heresias sempre teve, né? Mas, irmãos, o nosso tempo, há muitas falas, há muitos ensinos. Devemos, meus irmãos, sempre voltarmos, debruçarmos a palavra do Senhor para verificar tudo o que nós estamos ouvindo. É nisso que nós cremos, irmãos. É nisto que cremos. É isso que professamos. É nestas doutrinas que a nossa fé está edificada. Uma dessas doutrinas bíblicas, irmãos, é a doutrina da salvação. Como Deus, através de Cristo, reconciliou consigo o mundo. Esta é a doutrina da salvação. Estudar, meus irmãos, o ato da graça soberana de Deus. Como este ato se opera, como este dom de Deus se opera na vida do homem. Já adianto para todos que nos ouvem, que salvação, irmãos, é uma necessidade de todo homem. Todo homem necessita da salvação. Mas para compreendermos, irmãos, este plano glorioso que é a salvação, para compreendermos a necessidade de ser salvo,
Nós iniciamos na semana passada o estudo analisando o problema do pecado. O pecado e as suas consequências na raça humana. E por que, pastor, nós precisamos pensar sobre o problema do pecado? Porque, meus irmãos, nós cremos, e isso é importante você meditar, nós cremos que é a salvação, é por intermédio da salvação, é a salvação, meus irmãos, o livramento para o homem do poder da maldição do pecado. É só por intermédio da salvação que o homem fica livre do poder da maldição do pecado. E só através da salvação, a restituição do homem à plena comunhão com Deus. Glória a Jesus por isso. Então a salvação, irmãos, a restauração da comunhão com Deus é precedida pelo perdão dos pecados. É precedida pelo perdão dos pecados. Isso muito importante. Nós já entendemos, falamos na semana passada, que o pecado, ele quebra o relacionamento do ser humano com Deus. Nós já falamos semana passada que pecado é ato de rebeldia, é ato de rebelião, é ato de desobediência à lei de Deus. Isso é pecado. A ideia, meus irmãos, para frisar, para ficar bem, a ideia, irmãos, básica de pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Ou seja, o pecador, ele erra o objetivo da vida. Deus tem um plano para o homem, mas o homem no pecado, ele erra o alvo, ele erra o objetivo da vida. Lembre, irmãos, Deus coloca um objetivo de vida diante de nós, mas o homem no pecado, ele erra esse objetivo, ele erra esse alvo. Lembra-se lá no começo da criação das famílias, quando o Senhor, no Gênesis, na história primeira, o Senhor dá a Noé, sua descendência, nascem os seus filhos, Caim e Abel. Abel estava centrado, meus irmãos, no objetivo para que ele tinha sido formado, de adorar a Deus. Mas o Senhor disse a Caim: Caim, se não fizeres bem, o mal jaz à porta. O pecado está sempre diante do homem. E isso faz com que o homem erre o alvo, erre o objetivo da vida proposto por Deus. A origem, meus irmãos, do pecado, a primeira manifestação do pecado, foi quando? Qual foi? Quando foi a primeira manifestação do pecado? E é justamente isso que eu quero falar com os irmãos. A primeira manifestação do pecado, irmãos, não foi no Éden. A primeira manifestação do pecado, irmãos, foi na área angelical. Foi ali. O Senhor criou aquele querubim ungido com um propósito. Qual era o propósito desse querubim ungido? Os irmãos, não dá para a gente ler, mas os irmãos estão marcando, anotando as referências.
Você vai lá para o livro de Ezequiel, não vamos ler, mas você marca, Ezequiel capítulo 28, e pelo menos no versículo 14 e 15 você já tem uma ideia do propósito, e por que o Senhor cria esses seres angelicais. Mas lá fala desse querubim ungido, e ali, meus irmãos, foi a primeira manifestação do pecado. Então a primeira manifestação do pecado é na esfera angelical. O pecado já existia antes da criação de Adão e Eva. Originou-se no coração de um querubim, que a Bíblia diz ungido, e ele, juntamente com um grupo de anjos, fez o quê? Rebelou-se contra Deus. Veja, irmãos, o que é o pecado. O querubim ungido, e não vamos entrar nesta área, mas se você for para o Apocalipse com Ezequiel, o Apocalipse e Ezequiel, o profeta diz, o querubim ungido tornou-se Satanás, porque eles foram expulsos do céu, né? Querubim ungido, aquele anjo de luz, se torna o das trevas, se torna Satanás, que quer dizer inimigo, também denominado na Bíblia por diabo, que significa caluniador. Quanto aos demais anjos, que também se rebelaram junto com o querubim ungido, eles se tornaram os demônios. E se os irmãos olharem lá no Gênesis, a serpente, que no Apocalipse a identifica como o próprio diabo e Satanás, ela entra em cena, aí sim, lá no jardim do Éden, e agora, sim, a primeira manifestação do pecado, como as irmãs disseram, na raça humana. Então a serpente, o diabo, o enganador, o caluniador, engana Eva, engana o casal, e aí a Bíblia diz que por Adão, o pecado entra no mundo, entra na humanidade. Então, meus irmãos, falamos até a semana passada sobre isso, que a queda do homem, a queda no Éden, como chamamos, é uma expressão que mostra, que designa, que fala do momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal, a saber, Adão e Eva. Nós lemos Romanos no capítulo 5 e podemos recapitular o texto que lemos, o seu versículo de número 12. Porque, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E aí a Bíblia conclui. E você pode grifar. Por isso, todos pecaram. Irmãos, o primeiro casal foi criado por Deus em total inocência. Sim ou não? Foi criado perfeito, irmãos. Foram criados perfeitos. Eles não conheciam o mal antes de desobedecerem a Deus. Deus deu a este casal, a este homem, que foi criado perfeito, inocente. Deus deu a ele o livre arbítrio. Isso é muito falado na teologia e eu quero dar pelo menos essa pincelada para os irmãos. E nós também temos. O livre-arbítrio, irmãos, que Deus deu àquele casal, lhes concedia a capacidade de obedecer
ou de desobedecer a Deus. Se nós frisamos semana passada, foram criados perfeitos, não impecáveis. Porque se tinha a possibilidade de desobedecer, e desobediência é pecado, mas foram criados perfeitos e inocentes. Mas enganados por Satanás, desobedeceram. E a partir daí, meus irmãos, o pecado entra no mundo. Eles, com este pecado, contaminaram, como diz o versículo que lemos, arruinaram toda a raça humana. Significa que, como nós lemos o verso 12, o pecado foi transmitido como um vírus contagioso, foi transmitido a todos os homens. O que é isso, pastor? O pecado ser transmitido a todos os homens significa dizer que a tendência para o mal, ou a inclinação para o mal, foi plantada, foi colocada na raça humana. Essa inclinação para o pecado, toda a humanidade foi contaminada com esta tendência, com esta inclinação para o mal, para o pecado. O pecado atingiu o homem em toda a sua composição. Isso é muito importante. Em toda a sua formação, em toda a sua concepção. O homem é um ser tricotômico. Nós sabemos disso. O homem é corpo, é alma e é espírito. Mas todas essas esferas do homem foi contaminada por este vírus chamado pecado. E o pecado, meus irmãos, trouxe dificuldades ao homem. E vamos detalhar um pouco mais essas faculdades do homem, dadas por Deus. Contaminou o intelecto do homem. Por isso que quando nós falamos para crente, para salvos, para quem aceitou a Cristo, para quem vive a vontade de Deus, a gente diz que nós temos a mente de Cristo. Isso é importante, irmãos. A hora que nós devemos nos pegar pedindo, Senhor, isso aqui que eu estou pensando não passa na sua mente. Todas as faculdades dadas ao homem por Deus foram contaminadas, mas quando aceitamos a Cristo como Senhor, irmãos, nós recebemos a mente de Cristo. Nós passamos pela lavagem da palavra, pela purificação do sangue, e a nossa mente, irmãos, tem que pensar nas coisas de cima. Mas as emoções dos homens, a emoção da humanidade foi afetada. A vontade foi afetada. O apóstolo Paulo mesmo dizendo, ele diz, o que eu quero eu não consigo, mas o que eu não quero é o que eu faço. As vontades foram afetadas. Talvez você já se pegou neste mesmo conflito. A consciência foi afetada. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que prejudica a consciência, é o pecado. Ele pesa na consciência. Eu dou graças a Deus por isso. Porque quando a nossa consciência percebe o peso, já corre para se banhar no sangue. Me lembro essa semana ainda, quando alguém me chegou, me falou, eu ia pecar, eu ia fumar, mas naquele momento de acender, a minha consciência pesou. Ele sentiu o pecado. Aleluia. E está aqui, eu não fiz. Mas a razão do homem foi afetada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa razão, irmão. A razão foi afetada, a liberdade foi afetada. Veja que o homem, há quem pensa, meus irmãos, de estar no mundo, que quem está em Cristo não tem liberdade. Ah, meus irmãos, que engano. Quem está em Cristo está livre. Agora quem não está em Cristo está preso. O pecado tirou a liberdade do homem, afetou a liberdade do homem. Por isso, o homem está subjugado, preso
amarrado pelo pecado. Significa dizer, meus irmãos, com tudo isso, que a imagem de Deus foi desconfigurada no homem. Se eu falar isso para a irmã Márcia, ela vai entender muito bem, talvez nem todos. Tem hora que a gente entra no computador e ele está desconfigurado. Tem hora que você olha numa imagem e como ela está sem foco, você diz, isso aqui não é o fulano, não é a ciclana não, está desfocado. Você fala, está faltando, está desfigurada. A imagem do homem, pelo pecado, ficou assim. Deus olhava e dizia, foi isso que eu criei, não. Foi isso não. Aleluia, mas você pode dar glória a Deus, que quando o Senhor Deus olha para nós agora, aleluia, aleluia, alcançado por essa tão grande salvação, Ele vê o sangue do seu Filho, e Ele diz, eu criei, é meu Filho amado, é minha filha amada, glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, meus irmãos, mas todas as faculdades humanas, da raça humana, do homem, foi tão prejudicada, que o homem, a ponto do homem, da humanidade, por si mesmo, não conseguir se voltar a Deus. O homem por si só, está tão fora de foco, está tão fora do alvo, que não consegue, por si só, encontrar o caminho novamente. E daí, meus irmãos, vem a pergunta, e agora? Irmãos, sem o auxílio da graça divina, ninguém pode voltar-se a Deus. E graça vai ser um dos nossos temas. Oh, irmão, que graça maravilhosa. A graça de Deus. O que pode nos livrar? Então, o que pode tirar o homem desta condenação terrível do pecado? O que pode livrar o homem do salário, da punição, do pecado, do castigo? O que pode livrar o homem da consequência do pecado? Nós falamos lá atrás, no início da mensagem, se o irmão se lembrar, que nós cremos, professamos e ensinamos que a salvação, aleluia, a conversão é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem para Deus e com Deus. Glória a Jesus. Então, a solução é a salvação. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, imediatamente ele nos apresenta uma mensagem tranquilizadora. E eu quero ler com os irmãos em Romanos, recapitulando, Romanos 6:23, quando ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas olha que mensagem maravilhosa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A graça é dom de Deus, aleluia. O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, o homem por si só não consegue voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. Mas Diego me ajuda, porque este eu não marquei, mas eu quero ler. Abra em Tito e leia no microfone para nós, e a igreja vai marcar, porque esse eu quero ler. Tito capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus. Olha, meus irmãos, que coisa gloriosa. Tito 2:11. Pode ler quando achar, pastor. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. Leia de novo, mais forte, glória a Deus. Porque a graça de Deus se há manifestado,
trazendo a salvação a todos os homens. Irmãos, valeu esse glória a Jesus. Valeu, porque você foi alcançado por esta graça. Isso que o irmão leu, sem esta graça nenhum homem consegue voltar-se a Deus. Mas o apóstolo diz, aleluia, esta graça se manifesta abrindo os olhos cegos do homem pecador. Esta graça opera na mente, esta graça opera nas vontades, esta graça opera nas emoções, esta graça opera nos sentimentos, esta graça auxilia, esta graça coopera, esta graça concede socorro, esta graça instiga, esta graça atrai o homem de novo para o alvo. Levante a sua mão e dá glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. A graça de Deus nos prepara para crer em Cristo. Diga comigo. A graça de Deus nos prepara, aleluia, para crer em Cristo. Aleluia. A graça, meus irmãos, levanta outra vez os que foram, e todos foram, vencidos. A graça levanta outra vez os que estão caídos. A graça firma os pés. A graça dá nova força ao homem pecador a se voltar, aleluia, para Deus. Esta graça, meus irmãos, que nós vamos estudar, é o início da salvação. É a graça que promove a salvação. Aleluia. Vamos ler, pastor. Efésios 2 e 8. Glória a Jesus. Efésios 2 e 8. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Lê de novo, pastor. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Estou dizendo para o irmão repetir, irmão, não é porque ele leu errado, é para recapitular. Isso tem que ficar, irmãos, impresso em nós, na nossa alma. Aleluia, para nós, os salvos. É bom lembrar disso. Foi a graça o início de tudo, irmãos. Foi a graça de Deus o início de tudo. E eu vou dizer uma coisa para nós. Ela foi o início. Ela continua conosco. E ela vai até o fim. Porque nós estamos aqui pela graça de Deus. Ninguém levantou hoje se não fosse manifesta. Não fosse manifestada a graça de Deus para nós. Mas a graça foi o início da nossa salvação. E ela continua, meus irmãos, nos aperfeiçoando em Cristo Jesus e em Deus. Então, o que é esta graça? Quer parar ou continua mais um pouco? Perguntar isso para crente, né, irmão? Aleluia, pensando lá no prato que está já preparado. Ei, irmã, oh, glória a Deus. O que é esta graça? Irmãos, por graça, entende-se o favor divino, do qual não somos merecedores. Aleluia. Em outras palavras, por isso que eu disse no primeiro culto, a quem diz assim, eu não vou nem ser salvo, sou tão pecador, não tem jeito para mim. A graça, meus irmãos, é a bondade de Deus, é a ação divina que nós não merecemos, que antecede a conversão, possibilitando o homem caído, degenerado pelo pecado, a buscar o arrependimento e a fé.
Porque nós vamos ver no próximo culto duas necessidades para a salvação: a fé e o arrependimento. Então, meus irmãos, a graça de Deus, ela nos possibilita crer e se arrepender. Crer em quê? Crer em Cristo, crer no seu sacrifício. A graça é o amor de Deus em ação. A graça é Deus tomando a iniciativa em relação ao homem caído, pecador, Deus tomando a iniciativa de salvá-lo. A graça é Deus possibilitando ao homem responder de forma positiva, afirmativa ao chamado divino. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo convence o homem. A graça de Deus prepara este homem para responder: eu creio, eu me arrependo, aleluia, esta é a minha condição, mas eu me entrego a Cristo. A graça é isso. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, nós temos que pensar uma coisa importante, glória a Deus, sobre a graça. Louvado seja Deus. Que nós vamos falar também nos próximos dias, porque é por causa da nossa hora. A promessa da salvação, irmãos, é para toda a humanidade, sim ou não? Desde o Éden, Deus prometeu a salvação, desde o Éden, para toda a humanidade. Deus lá no Éden promete o Redentor, aquele que nasceria da mulher, porém sem pecado, e que haveria de redimir o homem dos seus pecados. Aqui é bom reforçar, deixar claro contra uma heresia que a gente ouve por aí. Isso aqui é Bíblia, irmãos. A salvação, ela é proclamada, ela foi anunciada, foi prometida para toda a humanidade. Isso, meus irmãos, é a universalidade da salvação. Se, assim como, e a gente termina aqui, assim como a morte e o pecado contaminou, passou para todos os seres humanos por causa do pecado de um só homem, Adão, como lemos na palavra hoje, a salvação e a vida eterna com Deus, da mesma maneira, são concedidas a todo que nele crer, pela justiça de um só homem, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Guarda isso para você cobrar no próximo culto e me lembrar onde nós paramos. Então, vamos lá. A salvação é universal, é para todos os homens. Mas aí eu pergunto para a igreja: todos se salvam? Teve gente que não respondeu. A salvação, assim como o pecado e a morte, universal, passou para todos. A salvação também é universal, para todos os homens. Mas pergunto de novo: todos são salvos? Vamos responder essa pergunta no próximo culto. Nós não, né? A Bíblia, né? Amém, irmãos? Pergunta? Dúvida? Alguma ajuda? Alguma explicação? Conto com os irmãos para nós aprofundarmos o nosso estudo. Amém?